Perfeito. Pessoal, hoje a gente introduz o assunto de digitação aqui no nosso curso. Digitação, o que que é, então? A digitação são técnicas de regras e procedimentos que possibilita aumentar a rapidez e a eficiência de digitar, diminuir o índice de erros na hora de você digitar palavras no computador, minimizar o desgaste do teclado, porque a gente bem sabe que esse teclado é uma peça de computador, né? É um dispositivo de hardware. Então, para minimizar o desgaste do teclado, é necessária a digitação. E também aumentar a qualidade dos documentos que a gente redige, né? Se a pessoa for digitar uma procuração, quando a gente vai trabalhar com imóveis, por exemplo, imóveis, carros também, móveis, é, bens, qualquer bens que a pessoa tem, às vezes ela precisa fazer uma procuração para dar plenos direitos para outra pessoa. Ela pode digitar esse documento lá no Word e produzir, e dá para a outra pessoa assinar e assim reconhecer firma lá no cartório. Isso é, por exemplo, um exemplo de documento que a gente redige. Ou até mesmo um profissional de RH, por exemplo, ele pode ir lá na empresa e escrever e-mails, né? Para ele poder aumentar a taxa de envio de e-mails para os cooperados por dia, é necessário ele saber a digitação, saber a arte da digitação. Além disso, pessoal, a gente escutava antigamente que existia aquela doença Ler. Alguém aqui já ouviu falar da doença Ler? Já ouvi falar já. Já? Essa doença é quando a pessoa fica repetindo um movimento de forma muito desgastante para o corpo. Por exemplo, se tem uma fábrica lá que o operário fica apertando um parafuso sempre da mesma forma, começa a dar tique nervoso na mão dele, a mão dele começa a se mexer sozinha, que a mão meio que tem uma memória disso, começa a repetir o movimento, como uma espécie de síndrome, né? Então, isso pode acontecer quando a gente está digitando de maneira errada. Se a pessoa usa só os indicadores para digitar, essa doença pode se desenvolver nesses dedos aqui, nesses indicadores, e dar sérias complicações para ela. Antigamente eu ouvia muito dizer que profissionais do setor bancário, né, ficavam invalidados por conta de não ter curso de digitação, usavam o teclado de maneira errada, e daí isso era um problema para a empresa, porque ela tem que pagar uma espécie de abono para essa pessoa, ou mesmo ela se aposenta por invalidez, né? Então, a doença Ler é esse transtorno de atividade motora, né? Esse tipo de doença. Então, como o mundo já está repleto aí de doenças, aí a gente tem que se prevenir, né? E aqui está a nossa máscara para esse tipo de doença aqui. A gente tem que aprender a digitação. Vamos falar do elemento básico aqui dessa arte da digitação. É o teclado. As teclas do teclado, a gente consegue classificar o modo de produção nelas em teclado combinado e teclado de dupla comutação. Se eu vir aqui até o meu teclado virtual, aqui no meu computador, eu vou tirar um print desse teclado para a gente poder conversar um pouco sobre ele. Vir aqui até o meu aplicativo de desenhos. Aqui. Dá só uma ajustada aqui nele para a gente ver só o teclado aqui. Perfeito. As chamadas teclas de teclado combinado, é quando pelo menos uma tecla produz dois caracteres, maiúsculo ou minúsculo, que são essas teclas aqui, ó, em vermelho, aqui, ó. Aqui, AE, deixa eu admitir uma entrada aqui. AE, todas essas teclas de letra aqui, ó, produz um resultado aqui ou maiúsculo ou minúsculo. Então, elas têm uma única funcionalidade, né? São teclas de teclado combinado. Exemplo, A, ou quando você aperta Caps Lock junto, você consegue produzir a letra maiúscula. Temos também o teclado de dupla comutação. É quando pelo menos uma tecla possui mais do que um caractere. Como é exemplo dessa tecla aqui em amarelo, aqui, ó, a tecla do tio. Tecla do tio, se você aperta o shift junto, que é essa tecla aqui que você sobe aqui, cadê? Essa aqui, que também está em amarelo aqui. Se você apertar os dois acordes de tecla, aqui o shift e o tio, você consegue o acento circunflexo.
Então, a gente chama esse tipo de tecla de dupla comutação aqui. Outro exemplo de dupla comutação, ponto e vírgula, o sinal de maior e o sinal de menor aqui. Temos também a chave e os acentos aqui e a crase. Perfeito. E essas outras aqui também. São exemplos de dupla comutação. Agora, tipos de teclado. O teclado divide-se em dois tipos, o teclado universal e o teclado inglês. Hoje em dia, a gente usa mais o teclado inglês. O teclado inglês, quando consideramos as 5 primeiras letras, é possível formar a palavra QWERTY. Então, quando a gente fala desse tipo de teclado que a gente conhece hoje em dia, de onde que vem o nome dele? Qual que é o nome desse teclado? É QWERTY, esse que está em verde, por conta dessa combinação de letras aqui, ó, que está em verde. Ela forma o nome do teclado que a gente usa. Existem outros tipos de teclado, como, por exemplo, o Dvorak, que é um teclado alemão, que ele inverte a posição dessas letras aqui para o pessoal lá da Alemanha poder digitar melhor. Eu nunca usei um teclado Dvorak, mas dizem que é um pouco melhor para você redigir texto, né? Em vez de você usar ele para programar e fazer outras atividades também. Perfeito. Então, onde que fica a nossa mão esquerda nessa brincadeira? Ela fica aqui nas teclas QWERTY, aqui, QWERT, ASDFG, ZXCVB. Já a mão direita fica no outro entrada do teclado. YUIOP, HJKLM, ponto e vírgula, NM, vírgula, barra. Então, nossa mão direita tem esse domínio aqui. Não obstante, podemos ter outros acordes de teclado aqui, a mão pode se deslocar, mas essa é a área de atuação mais comum. As regras de digitação se baseiam na colocação dos dedos sobre as teclas, como se mostra a seguir. As teclas da mão esquerda são ASDF, né, que a gente consegue ver, e a da mão direita, JKL, ponto e vírgula. Sobre essas teclas, a gente coloca os dedos que servem para referência na digitação. Na mão esquerda, a gente tem o posicionamento dos dedos aqui, de forma que o mínimo, que é o nosso mindinho aqui da mão, o nosso mindinho, se ocupe da letra A, enquanto que o anelar, a letra S, e o médio, a letra D. O indicador se desloca sobre essa linha na F e na G, na tecla FG. Já na mão direita, a gente tem o indicador se deslocando entre J e W, né? J e H, perdão, e o médio sobre o K, o anelar sobre o L e o mindinho sobre o ponto e vírgula. Aqui, ó. Que no caso do teclado em português vai ser o cedilha. Aqui não dá para deixar de falar de digitação sem falar do mouse. A digitação em si é a técnica da gente usar o máximo possível do teclado. A pessoa que usa o máximo possível do teclado, ela não precisa ficar usando tanto assim o mouse. O mouse só vai servir como um apontador na tela, ele vai fazer seleções. Você não vai, por exemplo, usar tanto assim o mouse para você copiar elementos da tela, copiar e colar, para você selecionar todos os elementos de uma linha, por exemplo. Tudo isso a gente utiliza o teclado para fazer. E o mouse tem 3 botões. Os botões do mouse, eles são o botão esquerdo, direito e scroll. O botão esquerdo é aquele que serve para a gente clicar nos elementos. O botão direito serve para a gente abrir um menu de ferramentas sobre aquele elemento. O botão scroll serve para a gente rolar a página. É um periférico de entrada. E o modelo, como eu bem falei, ele é um modelo QWERTY, mas em inglês, né? Vamos falar aqui sobre algumas teclas do teclado. A tecla ESC, ela é usada para sair ou cancelar uma ação ou comando. Por exemplo, se eu apertar ESC aqui nessa apresentação, ele vai sair aqui do meu modo tela cheia, né? Então, para isso que serve a tecla ESC. A Tab, ela é utilizada para dar um espaçamento de parágrafo no texto. E também é muito útil para preenchimento de formulários. Por exemplo, se eu vir aqui até um formulário qualquer aqui, vou acessar um formulário meu aqui. Só um momento. Acessar esse formulário aqui, que é uma pesquisa que eu tenho desenvolvido. Eu vou acessar esse formulário aqui.
Vou acessar como anônimo, né? Aqui. Esse formulário, conforme eu vou dando tab, ele vai pulando para as perguntas aqui, ó. A cada vez que eu dou um tab aqui, ó, consigo movimentar para a próxima pergunta. Ó, eu respondo a pesquisa só com o tab. O tab é responsável por continuar no formulário aqui para o próximo item do formulário aqui. Dessa forma aqui, ó. Tudo aqui eu faço através do tab. Então, o tab, além de fazer os passamentos de parágrafo, ele também avança no formulário, quando você está no navegador. Perfeito. Daí temos também a tecla Caps Lock, que ela capitaliza as letras, ou seja, ela transforma em maiúsculas. Temos o Shift, que é utilizada para fazer funções secundárias na tecla, por exemplo, a tecla ponto, a gente consegue fazer o sinal de maior ali no teclado, através da tecla Shift. Ele nas teclas ali de dupla comunalidade, ali, ela comutada a tecla, né? Com a tecla Shift, a gente acessa a outra funcionalidade da tecla. A tecla Ctrl, ela é utilizada como atalhos de acorde no teclado. A gente consegue montar acordes, como, por exemplo, Ctrl Alt Del. Ele vai ir até o gerenciador de tarefas do Windows. Ou a tecla FN, que está presente em dispositivos portáteis, como, por exemplo, o notebook. A tecla FN ela é utilizada para mudar o brilho da tela e diminuir o som, por exemplo, do computador. Pode ser usada ainda para hibernar o computador, através do FN mais F4, no caso do meu notebook, no caso, mas isso varia de fabricante para fabricante. Também a tecla Alt, que é utilizada para fazer acordes, atalhos no teclado. Alt, o Alt direito ele serve para acessar funções terciárias de uma tecla. Del é para apagar. F1 e F12 são teclas de função. São muito utilizadas para você formatar o computador e acessar o setup da máquina. Através das teclas F1 e F12 que a gente consegue fazer isso. Também tem as teclas Home, Page Up, Page Down e End. São exclusivamente para navegar em páginas web ou documentos. Por exemplo, vou abrir um documento aqui para vocês notarem aqui. Abrir. Esse trabalho aqui meu de TCC, aqui, ó, um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui. Se eu quiser usar as teclas Page Up, Page Down, agora eu vou começar com a tecla Home. A tecla Home vai me trazer para o início do documento. Então, que tecla a gente está falando nessa brincadeira aqui de teclado? Estamos falando aqui da tecla em verde, a tecla Home aqui, ó. Ela é responsável aqui por avançar para o início do documento. Daí nós temos a tecla End. Essa tecla aqui, ela vai servir para ir até o final do documento. Aqui. Ele vai até a última página do documento. Temos também a tecla Page Up, que ele vai avançar metade da página para cima. E a Page Down, que vai ir até uma página abaixo no documento. Depois dessas teclas aqui, vou voltar para o slide. Temos a tecla Enter, que ela entra ou confirma formulários e dá uma quebra de linha e texto. A tecla Backspace, que é essa tecla aqui, ó, serve para apagar elementos lá no computador, apagar letras que você digitou. Depois temos o teclado numérico de 0 a 9, né? E a tecla A a Z, teclado alfabético, que eu já mostrei para vocês. Perfeito. Também existe a tecla de menu iniciar aqui do Windows, essa tecla aqui, ó, que eu vou circular em marrom aqui, ó. Essa tecla, ela serve para você acessar o menu iniciar da máquina aqui, ó. Você apertando ela, você consegue acessar o menu iniciar. Perfeito. Agora, eu vou apresentar para vocês, eu peço que vocês prestem atenção, eu vou apresentar para vocês a plataforma de digitação que vamos utilizar em nossas aulas. Vou entrar aqui. Vocês vão até o Google aqui. Google. Plataforma de digitação que nós vamos utilizar para nossas aulas é a Typing Club aqui. Digita aqui Typing T-Y-P-I-N-G Typing Club aqui, ó. Que daí fica mais fácil de vocês
gerem criando a conta. Quando vocês acessarem o link, vai ter esse site. Esse site é para você digitar, aprender digitação de maneira livre aqui, ó. Que ele vai dizer como é que funciona, na minha opinião, é o melhor. E ele também é gratuito. Aqui no canto mais à direita, você pode selecionar a linguagem. Linguagem, eu vou colocar em português aqui para a gente poder ler de maneira mais simples ali. Aprender a digitar em português, né? Perfeito, eu vou fazer o login aqui. Aqui, como é que você faz? Você clica em login, né? Aqui no canto, você vai clicar em login. Só que como vocês não têm uma conta, vocês precisam criar essa conta. Então, a gente vai aqui até o canto mais à direita. E se você não tem uma conta, SingApp aqui, ó, no canto, no link aqui mais no canto. Vou apertar aqui e ele vai me pedir o meu nome. É Sérgio Souto aqui. Eu vou colocar minha senha pessoal aqui. E entrar e fazer o cadastro. Por favor, não mandem nenhum e-mail naquele e-mail, que ele é só para promoções que eu utilizo. Não utilizam como um e-mail de aulas aí para os alunos, não, viu? Perfeito. Esse aqui é a página inicial do aplicativo do nosso site de digitação. Aqui ele vai ter a primeira jornada. Eu depois vou passar os exercícios para vocês fazerem, mas aqui vocês vão entrar em Type in Django aqui. Aqui vai aparecer uma série de quadrados aqui. Ele vai ter, cada quadrado, uma lição de digitação. Se vocês quiserem, podem aprofundar no estudo da digitação fazendo os exercícios, né, que eu vou passar. E fazendo mais do que aqueles exercícios. Por exemplo, aqui ele contém 684 lições. Depois dessas 684 lições, duvido que você já não saiba digitar direito. Perfeito, mas o nosso objetivo aqui é introduzir a ferramenta para vocês. Vou vir até aqui as primeiras lições. E aqui ele vai dar uns vídeos explicativos para você aprender a digitar. Então, o objetivo desse site é você aprender a digitar como um PRO, que eles chamam, como um bom digitador. O posicionamento dos dedos aqui, finger position. Aqui, os dedos eles ficam na chamada home row. Perceba que os dedos desse sujeito aqui se encontram sobre as letras A, S, D, F. E a mão direita sobre as teclas J, K, L e cedilha aqui. Então, os indicadores vão ficar sobre as letras F e J, ali, ó, como você pode ver. E a pessoa consegue se orientar e até digitar de olhos fechados aqui, utilizando a chamada home row ali. Os dedos eles vão manter ali uma chamada linha de digitação ali, como vocês podem ver. Os dedos eles ficam nas teclas amarelas, enquanto que eles se movem entre as outras teclas para poder digitá-las. A home row ainda completa aqui, ela contém as teclas em amarelo e as em azul, que vocês podem ver no teclado. Aqui, a partir essa linha aqui, na verdade, essa linha aqui que vocês conseguem ver em amarelo e azul, ela compõe o que a gente chama de home row, a nossa casa, as nossas teclas da casa, aqui como vocês conseguem ver. Então, são essas daqui que vão cumprir a nossa casa na digitação, home row, nossa linha de casa aqui, que a gente chama. O ponto e vírgula também está nessa brincadeira se o seu teclado for em inglês. Se ele for em português, o nosso cedilha ocupa essa posição. A partir do momento que você tem essa home row, para você digitar as outras teclas, como por exemplo da J aqui, ó, para a U, você desloca o seu indicador para lá, por exemplo. Você sobe o dedo e volta para a sua home row. Você não fica naquela outra tecla, né? Com o passar do tempo, ali você vai digitar ali, você vai ver isso, que você desloca os dedos, mas volta para a posição inicial da home row. Não pode sair dessa home row na maioria das vezes, né? Você precisa se manter. Você executa um movimento e volta para a home row. É sempre assim. Apenas uma regra aqui, pessoal. Only one rule. Apenas uma regra aqui para vocês.
nunca olhe para o teclado. Vocês não podem ficar olhando para o teclado, senão vocês vão viciar o seu olhar ali. Você precisa se manter na sua doce casa aqui, que é a linha home ali do teclado. Você precisa se manter nessa linha de atuação. Conforme o tempo vai passando, vocês vão ver que vocês vão adquirir esse movimento aqui, ó. Ó, a pessoa se mantém na home, mas ela vai deslocando os seus dedos de forma que ela produz os movimentos para outra tecla, mas a maioria do tempo ela fica sob a home roll ali, ó. Percebam. O dedão, percebam aqui também que o dedão ele é responsável por fazer, pressionar a tecla espaço ali, o space, para você dar um espaço entre as palavras ali. A pessoa consegue digitar até com os olhos fechados ali, se estivesse baseando nessa home roll. Com o passar do tempo, você consegue digitar de maneira muito mais rápida, né? Então, vamos começar aqui a usar a plataforma para exemplificar como é que funciona esse curso de digitação. Aqui, você precisa digitar a tecla F no seu dedo ali para poder continuar o curso. Olha, ele já dá um tutorial ali, ó. Pressiona a tecla F, é isso que eu vou fazer. F, J. Perfeito. Agora você clica em continuar aqui abaixo. Eu vou fazer um pouco do curso com vocês para exemplificar como que é feito aqui. Deixa eu ver, está sem volume aqui, só para me basear. J. E você pode continuar aqui, ó. O que o professor recomenda que você faça para esses exercícios? Em vez de você ficar perdendo tempo, olhando em redes sociais e ouvindo música ao mesmo tempo, por exemplo, coloca uma música para você ouvir e começa a digitar aqui usando a plataforma. Você vai ver que é muito interessante e que é realmente muito relaxante até pode ser a digitação para você. Perceba aqui. E lógico que você tem que fazer isso utilizando um computador, né? Tem que ser utilizado o computador. Ao final, ele vai dar uma lição aqui para vocês. Vocês podem continuar a lição aqui, ó. Eu vou fazer um pouco da lição para vocês verem como é que funciona. Aqui, ó, dá para voltar também quando você erra. Você pode apertar backspace que ele volta para você. Mas ele não chega a contabilizar o backspace, não. Ao final de uma lição, ele te dá uma espécie de score aqui, ó, de quantas estrelas vocês conseguiram ali para aquela lição, né? Daí que ele te dá um playback aqui do que você digitou aqui e alguns gráficos aqui das vezes passadas que você fez aqui, ó. Perfeito. Depois você pode continuar com as próximas lições. Aqui, vou voltar para a tela principal. Ó, todas as lições que eu já fiz aqui, ó. Fiz todas essas daqui, ó. Perfeito. Tendo feito isso aqui, existe também jogos aqui, pessoal. Jogos como, por exemplo, esse jogo aqui, FJKD, aqui, ó. Vou entrar no jogo. São jogos para você treinar a digitação. Por exemplo, esse jogo aqui. Ele serve mais para você adivinhar a letra do teclado e não tão somente você digitar, porque às vezes você está vendo toda a palavra, né? Aqui o intuito é você ver uma letra e você já conseguir digitar ela de maneira rápida aqui. KDF. Perfeito. Ao final do jogo aqui, ele vai dar um score também aqui para vocês aqui, ó. Daí ele avança para a próxima sessão, né? Que ele vai trabalhar aqui a letra S, no caso. Perfeito. O professor aqui, para essa aula, aqui vai acabar o nosso tempo aqui, eu vou gerar outro link aqui para vocês continuarem a aula, mas eu vou passar exercícios nessa plataforma. Eu vou explicar como é que vocês vão entregar os exercícios para mim, ele vai ter um jeito certo de você entregar os exercícios. Por quê? Aqui, eu vou pedir para... Aqui vocês conseguem ver no canto direito, que consegue ver o nome da pessoa aqui no canto, né? O nome da pessoa aqui no canto. Então, pessoal, eu vou gerar outro link para vocês. Vocês entram no link ali da nossa aula, que daí eu vou escrever e redigir os exercícios que vocês precisam me entregar, a digitação ali. Eu vou parar de
de gravar aqui.